Olá, meu nome é Carlos Daniel Corradi, eu sou diretor-presidente da EFC, Engenheiros Financeiros e Consultores, uma consultoria que está fazendo agora 25 anos de vida. Vou falar hoje sobre um projeto para reorganizar empresas. Esse módulo de reorganização de empresas é um módulo no qual eu tenho extensa experiência, praticamente os 50 anos de minha carreira profissional. Esse módulo ele se divide em 4 submódulos. O primeiro cuida da parte de finanças, o segundo cuida de organização, o terceiro examina os aspectos de controles e o último olha a parte de marketing. Vamos falar um pouquinho do primeiro módulo, o módulo de finanças. O que faz esse módulo de revisão financeira? Esse módulo é o módulo inicial, é o módulo onde o empresário vai me mostrar os seus balanços, as suas contas de ativo, de passivo, suas demonstrações de resultado, quer sejam elas oficiais, quer sejam elas montadas à parte em planilhas Excel, coisa muito frequente, especialmente para as empresas pequenas e médias brasileiras. Então, esse módulo de revisão financeira é o módulo inicial porque ele vai me dar a base para os outros exames. Uma empresa de negócios, ela tem que dar lucro. E para a gente saber se dá lucro, nós temos que olhar os medidores financeiros. Por essa razão é que o meu projeto de reorganização ou de reestruturação empresarial começa por esse módulo de revisão financeira. Então, se olha, por exemplo, o fluxo de caixa da empresa, e é preciso olhar o fluxo de caixa verdadeiro, não aquele que às vezes está expresso nas demonstrações financeiras, mas ele não é real. É preciso olhar o fluxo de caixa real, como se a empresa fosse gerida, né, como um comércio, onde a dona do comércio ou o dono do comércio olha o dinheiro na caixa. E as empresas médias precisam gerar através do seu caixa, fazer a gestão do seu caixa. Muito bem. E aí vamos examinar também a evolução desse fluxo de caixa ao longo do tempo. Em geral, eu gosto de ver os 3 últimos anos. Claro que a gente tem que olhar o futuro, mas para que a gente possa olhar o futuro, é preciso examinar os dados do passado até o momento atual. Então, esse é o primeiro módulo. O segundo módulo é o módulo de revisão da organização. O que é isso? Ele é complementar ao primeiro módulo, que é o módulo de finanças, e ele vai ver como a empresa está estruturada, como são os seus departamentos, qual é a hierarquia que a empresa tem de fato. Não a hierarquia do seu organograma que está no papel e está talvez num quadro, mas aquela hierarquia verdadeira, quem manda em quem. E aí a gente começa a olhar esse módulo de organização. A gente quer saber quais são os departamentos principais, o que eles fazem, quem comanda esses departamentos, quais são as habilidades que as pessoas que os comandam possuem, se estão adequadamente comandando cada uma das áreas ou se há deficiências. Esse módulo de organização vai, vamos dizer, sensibilizar os pontos em que a empresa terá que ser melhorada. Vamos agora rapidamente falar para o terceiro módulo, que se chama módulo de controles. A gente faz uma revisão de controles. Por quê? Eu tenho visto que as empresas muitas vezes não têm controles adequados, inclusive bancos. Muitas vezes os bancos têm enormes balanços que mandam para os bancos centrais, mas o controle verdadeiro é falho. Tanto é que tem muito banco que quebrou no Brasil exatamente por deficiência de sistemas de controle. O que é controlar? Controlar é um conjunto de 3 verbos. O primeiro verbo é medir. A empresa precisa ter as medidas das suas coisas principais. Por exemplo, a medida dos seus volumes de vendas, a medida dos seus preços praticados, a medida da geração efetiva de caixa, são medidas. Então esse é o primeiro verbo, medir.
O segundo verbo, que é um subitem da ação de controle, é o verbo avaliar. Então, a empresa está medindo, mas é preciso avaliar se as coisas estão indo bem. Em cada medidor, nós vamos saber se o desempenho é suficiente ou é insuficiente. E o terceiro verbo, então, o primeiro verbo é medir, o segundo verbo é avaliar, o terceiro verbo é regular. Então, o piloto de uma aeronave, quando ele olha os marcadores à sua frente, ele está com os marcadores medindo a altitude, medindo a velocidade, medindo o consumo de combustível. Quando ele vê os marcadores e faz uma precificação contra os padrões, ele está avaliando. Então ele olha o medidor de combustível e coloca o computador lá para fazer o cálculo, vai faltar combustível para chegar até o aeroporto final. Então aí ele entra para a terceira fase de controle, que é a fase de regular. Regular significa corrigir o curso em ação. Essa então é a função de controle. E finalmente, a última etapa é a etapa de marketing. É aquela área que vai ver as vendas da empresa como estão caminhando. Marketing é uma ferramenta fundamental. Marketing é maior do que a ação de vendas. Marketing envolve, além da ação de vender, toda a parte de propaganda, publicidade, enfim, se postar face aos clientes de tal modo que o cliente seja capturado. Vocês têm aí uma visão rápida do que é o meu projeto de reestruturação. Estamos terminando, então eu sou Carlos Daniel Corradi e continuarei em outras gravações com mais detalhes.